Fala aí, Tricolor, Quintela aqui com vocês. De volta aqui ao Valqueire, a minha terra, a minha casa, né? Na verdade, minha terra é lá onde vocês viram o vídeo de ontem, né? É lá na Madureira ali. O vídeo de Cascadura, a galera gostou bastante de poder ver Cascadura ali. Bairro onde eu fui nascido e criado. Infelizmente, Cascadura vive um momento muito difícil, como todo o Rio de Janeiro, né? Violência tomando conta. Não que aqui no Valqueire não tem, aqui também tem muito problema de violência, assalto. Mas lá a coisa tá pior, né? Infelizmente. Enfim, tô fazendo esse vídeo aqui com mais um daqueles vídeos que a gente sai pela rua trocando uma ideia. Muita gente fica falando, você tem muita coragem, que vão roubar teu celular. Galera, primeiro, meu celular não é um celular top, né? Meu celular é um Poco, da Xiaomi, que inclusive eu recomendo. Celularzinho chinês muito bom, tá? Segundo, não que não possam roubar, claro que podem roubar. Segundo, uma outra coisa que eu acho importante também, é que as pessoas também, elas tratam as coisas de uma forma muito exagerada. Tem problema de roubo, assalto no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar, sim, que você tem que tomar cuidado, né? É comum, os assaltos no Rio de Janeiro são comuns, né? Os assaltos no Rio de Janeiro, mas também não é assim. Você não vai sair na rua e imediatamente alguém vai vir e vai te roubar porque você está com o celular na mão, né? Senão a gente começa a ficar muito doente mental, assim, não achar que qualquer parada que você vai fazer, você vai ser assaltado. Vai sair na rua, vai ter nego com um fuzil para te dar tiro. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ter cuidado, mas não é uma coisa assim que a todo momento, qualquer momento você está correndo o risco de ser assaltado, tomar tiro. Não é assim também, gente. Entendeu? Senão tu fica alienado, fica maluco. E para viver assim é melhor não sair mais de casa, ficar dentro de casa o dia inteiro. Então tem que ter esse discernimento aí para não ficar, eu ia fazer uma expressão chula aqui, mas para não ficar idiotizado, tá? Então não é assim também não. Cara, eu tava refletindo aqui sobre o Fluminense, né, cara? Quanto que o nosso Fluminense é um time do impossível, né? Quanto que o Fluminense é o time do impossível. E é mesmo, cara, o time do impossível. Porque uma coisa que eu tiro de aprendizado nisso que está acontecendo nesse Mundial de Clubes, é um aprendizado que eu tiro. Um aprendizado que eu tiro. E tô falando isso antes do jogo contra o Chelsea. O jogo é amanhã. Mas o grande aprendizado que eu tiro eu nunca mais na minha vida, em análise minha, pré-jogo, pós-jogo, eu não sou muito de fazer isso, tá? De duvidar do Fluminense. Não sou muito de duvidar do Fluminense. É só ver quando eu faço meus pré-jogos, independente de quem a gente vai enfrentar. Mas assim, esse Mundial de Clubes serviu. Pra mim, muitas coisas já serviram, né? O título de 23 da Libertadores, o não rebaixamento de 2009, o não rebaixamento do ano passado. Tudo isso, pra mim, somado com o que aconteceu nos anos 90, que qualquer clube do tamanho do Fluminense poderia, fatalmente iria falir, ou iria declarar bancarrota, ou ia ficar 1 ano, 2 anos sem jogar, né? Guardadas as proporções, o que aconteceu com o Fluminense só aconteceu com o Santa Cruz, né? E o Santa Cruz ficou 1 ano sem competir. Não é um clube do tamanho do Fluminense, obviamente, mas é um clube médio. E no Nordeste um clube grande. E ficou. 1 ano sem operação. Então, assim, são muitos exemplos. O título de 95, que o Flamengo era muito favorito, tinha ali 70% de chance, que depois, durante a competição, isso foi diminuindo. Até que quando chegou no último jogo ali, era uma vantagem pequena. Talvez o Flamengo tivesse ali 55% de chance de ser campeão. Mas sempre foi favorito nesses confrontos, sempre. Sempre foi favorito nesses confrontos. O Flamengo sempre foi favorito naquele ano de 95. E, no entanto, o Fluminense foi lá com aquele time catadão dele e conquistou o título carioca. Então, assim, esse Mundial de Clubes é o ápice de tudo isso daí. Assim, se alguém duvidava de quanto o Fluminense ele é imponderável, tá aí o Mundial de Clubes para mostrar isso. E o mais curioso, né? As partidas que a gente mais se complicou foi contra justamente um time asiático e o time da África. Esse é o Fluminense, né? Os jogos, tu fala, não, isso daí é para o Fluminense ganhar. O Fluminense vai lá e perde. O Fluminense vai lá e surpreende. E aqueles do imponderável
é que o Fluminense vai lá e ganha. O Fluminense é o time do imponderável. O Fluminense é o time que, quando tudo conspira contra, ele vai lá e faz o milagre acontecer. Por isso eu estou muito confiante nesse Mundial de Clubes. Por isso eu quis a Inter de Milão. Por isso eu falei para vocês, cara, quanto mais difícil o adversário, é melhor para o Fluminense. O Fluminense tende, quando enfrenta adversários mais fracos, a relaxar. Eu estaria muito preocupado se o nosso adversário nas oitavas fosse o Monterrey e não a Inter de Milão. Muita gente falou, não, mas era melhor pegar a Inter de Milão. Não, cara. O Monterrey, desculpa. Não, era melhor pegar a Inter de Milão. E daqui pra frente só tem fera, só tem adversário brabo, né? Das oitavas pra frente era só adversário brabo. E a motivação minha foi no topo, porque o Fluminense é o time do imponderável. E é sim o candidato ao título. É inexplicável isso, mas é o Fluminense. Então assim, grande lição que eu tiro desse Mundial de Clubes. Volto a falar antes de terminar o Mundial e como, independente de como vai terminar, é que eu nunca mais na minha vida duvidarei do Fluminense. Nunca mais. Eu posso falar, não, pô, esse jogo aí é complicado, as chances do Fluminense são pequenas, mas o Fluminense pode ganhar, pode ir lá e ganhar. Porque, cara, esse Mundial de Clubes mostrou o que nós nascemos para ser predestinados. Nós nascemos para ser o imponderável sempre. O Fluminense é o time do imponderável. É o clube do imponderável. Para o Fluminense, quanto mais difícil, melhor. Não tem jeito. É da nossa natureza. É da nossa formação como clube de futebol. O Fluminense não é um clube para ganhar jogos fáceis. O Fluminense não é um clube para fazer as coisas fáceis. Ele é o clube para fazer o difícil. Tá? Precisa perder uma Libertadores em casa para a LDU, time que até então era minúsculo no Equador, para depois vencer uma Libertadores como ele venceu em 23. Então assim, o Fluminense é o time do imponderável. E a grande lição que acho que todo mundo, eu peço que todo mundo que está vendo esse vídeo reflita sobre ela, a grande lição que todos que estão vendo esse vídeo têm que tirar, e eu acho assim, se eu pudesse aconselhá-los para a vida, tipo, nunca duvide do Fluminense. Nunca duvide do Fluminense, nem pro mal, nem pro bem. O Fluminense meteu 4-0 no primeiro jogo da final e vai decidir o segundo jogo no Maracanã com vantagem de 4-0. Se preocupem, porque ele pode perder de 5-0 e o adversário ser campeão. O Fluminense tomou de 3-0 e vai jogar no estádio lá dos caras, 4-0, vai jogar no estádio dos caras para decidir o título. O Fluminense pode reverter os 4-0. Esse é o Fluminense, o imponderável, o improvável que na hora H aparece e faz tudo parecer fácil, quando não é fácil. O Fluminense é isso, então a gente tem que trazer isso com a gente e não duvidar do Fluminense jamais, jamais. Tudo é possível quando o Fluminense está em disputa de alguma coisa. Esse é o Fluminense. Se vocês não conheciam esse Fluminense, o conheça a partir de agora e leve isso como missão enquanto torcedor do Fluminense. Valeu? Se inscreve aí no canal, deixa o like, galera. Valeu!